Boa tarde a todos, meu nome é Tayane Soares, eu sou aluna do curso de Engenharia Agronômica do Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais, Campus 3, Juazeiro. O meu orientador é o professor Dr. Carlos Alberto Batista Santos e o meu trabalho ele consiste em uma revisão sistemática sobre o estudo da atividade inseticida de Geoprópolis no controle de pragas do milho. Esse trabalho ele já foi aceito para publicação, né? Um capítulo de um livro, onde o livro ele consiste no meio ambiente, gestão, preservação e desenvolvimento sustentável. Os meleponídeos eles são conhecidos como abelhas nativas, abelhas sem ferrões e abelhas sociais, onde ocupam grande parte da região de clima tropical do planeta, especialmente na América do Sul. No Brasil são conhecidas mais de 400 espécies de abelhas nativas, onde essas abelhas elas são responsáveis por cerca de 90% da polinização dos vegetais nativos, né, segundo Dutra 2008. As abelhas elas são conhecidas por produzirem a própolis, mas elas também são conhecidas por produzirem a geoprópolis, né, que consiste na união de dois materiais, que é o material resinoso obtido da própolis, juntamente com a terra e o barro. A terra e o barro são constituintes diferenciais, porém não é o seu principal componente. A sua composição química ela vai depender muito de onde esse material ele foi coletado, né? Assim como também da região e da flora. Bom, mas o que é nesse geoprópolis? São fragmentos rígidos de tamanhos variados, né? Tamanhos em grânulos, uma consistência heterogênea e uma coloração marrom escura. Isso segundo Cunha e colaboradores 2004, como vocês podem ver aqui na imagem. O milho, né, Zeamêis, pertencente à família das gramíneas, é uma cultura amplamente difundida, né, em todo o mundo, e a mesma se adapta aos diferentes tipos de ecossistema, né? É uma cultura que alcançou o patamar de maior cultura agrícola do mundo, onde a sua produção chegou a mais de 1 bilhão de toneladas. E o Brasil ele é o terceiro maior produtor mundial de grãos de milho, né? Ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Porém, o Brasil ele ainda não explora tanto quanto deveria, né, a produção de grãos. Uma característica positiva desses grãos é a possibilidade de armazená-los por um longo período de tempo. Isso havendo uma limpeza de qualidade, um armazenamento de qualidade, né, alguns fatores. Segundo Santos 2006, os grãos eles estão sujeitos a deterioração, perdas e transformações. Isso ocorre devido aos processos físicos, químicos e biológicos, né? E alguns fatores acabam influenciando nesse processo, como por exemplo umidade, disponibilidade de oxigênio, a temperatura, insetos, micro-organismos, roedores e até mesmo os pássaros. Diversas espécies de pragas estão associadas à cultura do milho, sendo elas o Citófilos zeamais, que é o gorgulho do milho, e a Citotroga cerealela, que é a traça dos cereais. Essas são pragas primárias, né? Elas são caracterizadas como pragas devido à abrangência geográfica, assim como também a sua capacidade de causar danos economicamente significativos. Essas duas pragas, elas se alimentam, né, de toda a reserva dessas sementes, fazendo com que também haja possibilidade de entrada de outros agentes nesses grãos, né? O Citófilos zeamais, ele mede de 2 a 5 milímetros, já a traça dos cereais, que é uma pequena mariposa, ela mede de 10 a 15 milímetros, porém essa espécie ela apresenta um certo polimorfismo, podendo haver uma modificação no seu tamanho. O objetivo dessa pesquisa, né, é indicar por meio de uma revisão sistemática possíveis alternativas de controles de insetos que agridem a cultura do milho, propondo a utilização do geoprópolis com potencial inseticida.
Assim, o objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento, né, dos estudos que utilizam geoprópolis no controle de insetos. Bom, a metodologia utilizada, ela foi uma metodologia sistemática, né, proposta por Botelho, Cunha e Macedo, 2011, os quais citam 7 passos, né, que é a formulação de uma pergunta que vai nortear todo esse trabalho, a localização dos estudos, a avaliação crítica dos estudos e a coleta de dados, assim como também a análise e a apresentação desses dados, a interpretação dos dados e o aprimoramento e atualização da revisão. A formulação da pergunta que nos norteou foi: pesquisas sobre o uso de geoprópolis analisaram os efeitos desses insetos causadores de danos em grãos? Esta foi a pergunta, né, que nos norteou. E a localização dos estudos. As datas bases utilizadas para esse trabalho foi o Cielo, o Google Escolar, Scopus Science Direct, onde as palavras, né, para a pesquisa foi The Amazing Biologic Control, The Amazing Health Study, The Amazing Integrated Pest Management, Biologic Control and Health Study, Biologic Control and Integrated Pest Management. Todas essas palavras elas foram utilizadas para a busca dos artigos. E a avaliação crítica dos estudos, né? Artigos acessados, os bancos de dados, nós criamos 2 critérios, né? Critério de inclusão e de exclusão, onde o de inclusão são 2, que consistem em estudos potencialmente relevantes sobre alternativas de controle de insetos que agridem a cultura do milho, e o critério de inclusão 2 é estudos alternativos de controle de insetos que agridem a cultura do milho fazendo uso de geoprópolis. Já o critério de exclusão é estudos que utilizam agroquímicos para controle de insetos. Tudo que se tratava dessa questão foi excluído. Estudos alternativos que fazem uso de geoprópolis, mas não tratam do controle de insetos. Bom, nós temos aqui, né, o número de artigos encontrados. Infelizmente, os artigos foram uma boa quantidade, porém que se enquadraram, né, nessa inclusão foram poucos. No Cielo, nós encontramos 84 artigos, onde excluídos foram 82 e selecionados só apenas 2, né? No Science Direct, 104 e todos foram excluídos. No Google Escolar, 3 foram encontrados, 1 foi excluído e 2 foram selecionados, totalizando, né, um número de 188 artigos, onde excluídos foram 184 e 4 foram selecionados. Bom, nós temos aqui os artigos selecionados, onde nós apresentamos o objeto de estudo desse trabalho como a referência, né? Esse aqui é o trabalho de Viebrante e colaboradores, né? A sua localização é no Rio Grande do Sul. O bioma desse trabalho é da Mata Atlântica. E o objetivo de estudo foi avaliar a qualidade de grãos de milho e a mortalidade de insetos da espécie de Cytophilus zeameis em ambiente hermético e não hermético. Né? Nós temos aqui outro artigo de Antunes e colaboradores de 2016, do Rio Grande do Sul, também da Mata Atlântica. Né? O objeto de estudo era avaliar a mortalidade de adultos, né, do Cytophilus zeameis, com o uso de terra de atomácea em diferentes dosagens e períodos de exposição. O terceiro artigo, de Hugo Manu, 2002, é em outro país, na Tanzânia, e o bioma dele é Serengeti, onde visa avaliar a infestação por insetos e perdas de milhos armazenados em 4 tipos de estruturas indígenas, né, de armazenamento na região de Morogoro, na Tanzânia. O quarto trabalho e último é de Santos e colaboradores,
A sua localização é de Minas Gerais, do Cerrado, né? Onde determina os efeitos da presença do caruncho, que é o Cytophilus eamês, em suas várias fases de desenvolvimento, sobre a germinação de sementes do milho. Nós não tivemos nenhum trabalho selecionado com o bioma da Caatinga, infelizmente, né? E diante de tudo que foi mencionado, nós concluímos que foi possível verificar que nos últimos anos cresceu o número de publicações a respeito do Geoprópolis, que é um produto, digamos que novo ainda, contudo muito ainda, né, pode ser explorado quanto à composição química, propriedade biológica e principalmente a eficácia da Geoprópolis, né, de espécies de abelhas nativas, né, que é sem ferrão, na atividade inseticida visando reduzir as perdas decorrentes da ação biológica dos insetos, configurando-se numa possibilidade para amenizar os custos com o controle de pragas e, consequentemente, aumentar a margem de lucro do produtor. Meus agradecimentos vai a Deus, a FAPESB, né, pela concessão da bolsa, ao UNEB, o meu orientador por sempre estar disponível e a minha família e meu namorado por todo incentivo me dado. Aqui nós temos as referências e meu muito obrigada.